querido, que realmente a Mariá seja canal de bênçãos nas nossas vidas essa noite. Que em nome de Jesus a Tua palavra flua através dela diretamente para os nossos corações. Esse seja um ambiente segundo a Tua vontade, segundo os Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Boa noite, rede. Tudo bem? Amém. Coisa boa. Então, como o Arthur disse, eu sou a Mariá. Eu acho que alguns me conhecem, mas para quem não me conhece, eu estou caminhando com o Senhor há quase 10 anos. Ele me atraiu, eu gosto de dizer que Ele me atraiu. E desde então, Ele tem se revelado a mim, cada dia de uma maneira diferente. Cada dia eu tenho experimentado mais dEle. E eu sei que ainda tem muito mais. E eu quero te motivar a também caminhar com o Senhor e desfrutar de tudo que Ele tem para a sua vida. Porque Ele é uma fonte inesgotável. Amém? Hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês que o Senhor tem ministrado no meu coração. Esse ano, principalmente, recebi algumas palavras bem específicas. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o descanso. É bom descansar, não é? Quantos aqui gostam de descansar? Amém. E no início desse ano eu recebi algumas palavras sobre descanso. E eu comecei a me questionar. Deus, como assim descanso? A minha rotina é uma rotina tão puxada. No meio de semana eu não tenho tempo praticamente para nada. Como que eu vou descansar? Como eu vou entrar nesse lugar que o Senhor está me chamando para entrar? E foi aí que Ele começou a ministrar no meu coração essa palavra. E hoje eu quero compartilhar com vocês. Mas antes eu quero começar fazendo uma pergunta. Alguém aqui, nesses últimos dias, disse: nossa, eu estou cansado, eu estou cansada. Levante a mão, por favor, eu gostaria de ver. Olha só, gente, é uma realidade no nosso meio. Por diversas vezes nós nos encontramos nesse lugar de cansaço. E não é isso que o Senhor tem para nós. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. E isso foge um pouco do que nós estamos acostumados a ouvir. Porque hoje em dia, o que nós escutamos é: eu preciso fazer mais coisas, eu preciso trabalhar mais, eu preciso conquistar mais coisas. O tempo está passando e eu estou ficando para trás. Mas não é somente isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós um lugar de descanso. E eu quero deixar como título dessa palavra o seguinte: aprenda a descansar e não desistir. No início da minha conversão, eu lembro que eu era uma pessoa que desistia muito fácil das coisas. E quando eu me converti, eu cresci em um lar cristão, mas católico. E quando isso aconteceu, eu ouvi a seguinte frase: Mariá, tudo que você começa, você não termina. Eu acho que essa empolgação sua com Jesus, vamos dizer assim, é fogo de palha. Logo vai passar. E aquilo entrou em mim e eu falei: poxa, eu vou fazer diferente dessa vez. E eu comecei a me observar e realmente, muitas coisas que eu começava a fazer, no meio do caminho eu parava. Eu desistia. Quando as coisas começavam a ficar muito difíceis, ou quando eu começava a ficar cansada, a minha primeira reação era desistir. E realmente é muito fácil, né, gente? Desistirmos e começarmos outra coisa, e assim por diante. Mas não é isso que o Senhor tem para nós. A boa notícia é que o Senhor estabeleceu o descanso como um mandamento. E nós podemos encontrar esse lugar nele. Eu quero pedir para projetar, por favor, Êxodo 20:11. Vamos ler o que diz ali. O Senhor fez os céus, a terra, o mar
e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Gente, tenho certeza que a maioria aqui já ouviu esse versículo. Deus precisava descansar no 7º dia? Eu tenho certeza que não. Mas ele decidiu descansar no 7º dia. E se ele decidiu fazer isso, é porque ele desejava nos ensinar algo. Por 6 dias ele trabalhou. Por 6 dias ele fez a terra. Mas no 7º ele descansou. Lá em Êxodo 31, não precisa projetar não, diz assim: 6 dias trabalhará, mas no 7º dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Então, no Antigo Testamento, a gente via isso acontecendo com muita veemência. O sábado era um sábado reservado, um sábado guardado para o Senhor. Só que isso não era somente para o bem próprio das pessoas que estavam ali, porque todo mundo precisa descansar. Mas o Senhor separou o sábado como um mandamento original com um sentido espiritual. Era um dia reservado ao Senhor. Então o Senhor desejava que existisse esse dia ali no Antigo Testamento. E eu pergunto para vocês essa noite, será que isso era só lá para o povo do Antigo Testamento? Será que hoje existe um lugar de descanso para nós? E nós vamos ver isso lá em Hebreus 4, do 9 ao 11. Se puder projetar, por favor. Diz assim: logo, ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Tem povo de Deus aqui? Amém! Então tem um descanso para nós. 10, por favor. Porque todos que entraram no descanso de Deus, descansaram de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo. 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Então, esse descanso, pessoal, não é só para o povo do Antigo Testamento, não. Esse descanso é para nós também, o povo de Deus. E é interessante porque esses versículos dizem o seguinte: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele lugar, entrar nesse lugar de descanso. Então, isso mostra que nós precisamos nos esforçar. É um lugar que está disponível para mim e para você, mas é um lugar que nós precisamos encontrar e acessar. A chave é entrar nesse lugar. E é isso que eu tenho almejado para a minha vida. É isso que eu tenho orado, é isso que eu tenho pedido para o Senhor. Senhor, eu desejo entrar nesse lugar de descanso. E esse lugar de descanso não é não fazer nada. É você ter a sua vida, mas encontrar descanso nele. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso nessa noite. Existiu um homem na Bíblia que eu gosto demais da conta, que ele chegou em um nível de cansaço tão grande, em um nível de esgotamento tão grande, e o Senhor fez muitas coisas na vida dele. Então isso nos mostra que nós podemos até chegar nesse lugar de cansaço extremo, mas o Senhor fará algo nas nossas vidas. E se você essa noite está neste lugar, se você se encontra abatido, cansado, eu quero te dizer que existe um lugar para você encontrar esse descanso. Vamos ler 1 Reis 19, do 1 ao 8, por favor. Nós vamos falar sobre Elias.
Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como ele havia matado todos os profetas de Baal. Então aqui está contando que Davi tinha acabado de matar os profetas de Baal. Nos capítulos anteriores, conta um pouquinho daquela parte que Elias fez cair chuva, e ele foi e provocou os profetas de Baal, e eles não conseguiram fazer nada. E Elias foi ali e fez grandes coisas, exaltou o nome do Senhor. Então Jezabel tinha acabado de ficar sabendo de tudo que Elias tinha feito. E Elias tinha acabado de matar vários profetas de Baal. Versículo 2, por favor. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente, se até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez com os profetas de Baal. 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou o seu servo. Próximo. Depois, foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados que já morreram. 5. Então ele se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto ele dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou mais uma vez e disse: levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Elias se levantou, comeu, bebeu, e o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus. Então nós vemos aqui uma trajetória de Elias. A primeira coisa que diz é que Elias teve medo e resolveu fugir. Quando isso aconteceu, Elias chegou a pedir para o Senhor tirar a sua vida. Ele já não queria mais viver. Ele já não desejava mais permanecer da forma que ele estava. Alguns estudos chegam a dizer que Elias estava passando por uma depressão profunda naquele momento. E isso pode acontecer conosco, mas existem maneiras que o Senhor encontra para nos sustentar e nos tirar desse lugar. E essa noite eu quero citar para vocês 3 tipos de esgotamentos que podem surgir nas nossas vidas. O primeiro é o esgotamento físico, o esgotamento corporal. O segundo é o esgotamento emocional. E o terceiro, o esgotamento espiritual. Sim, nós podemos chegar em um lugar de esgotamento espiritual também. Eu vou falar sobre isso mais adiante com vocês. Mas o primeiro ponto, o nosso corpo precisa de descanso. Eu e você não somos super-heróis. Nós não damos conta de tudo. O nosso corpo cansa. E nesse momento em que o nosso corpo se encontra cansado, nós precisamos parar. Não é à toa, pessoal, que nós dormimos boa parte das nossas vidas. Existe um propósito para isso. O Senhor nos deu o sono como algo para nos abençoar. Tem um salmo que eu gosto muito, que diz assim:
O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Então não pense que você está dormindo e nada está acontecendo. Até quando você dorme, você está recebendo de Deus. Olha que maravilha. Então, aprendam a descansar, aprendam a dormir, é muito importante. Nós precisamos, o nosso corpo físico precisa. E eu me vi nesse lugar já, de esgotamento físico. E é incrível, porque, incrível não, é triste. Porque quando você está neste lugar, normalmente você se torna uma pessoa com alta irritabilidade. Eu lembro que eu chegava do trabalho e por diversas vezes ainda na agitação, sou professora, gente, então eu fico o tempo todo ligada no 12. Eu chego em casa, eu ainda estou ligada no 12, aí eu demoro um pouquinho para acalmar. E eu e meu esposo, nós temos, não um combinado, mas sempre que a gente chega em casa, um compartilha um pouco com o outro do que aconteceu no dia. E eu lembro que quando eu estava nesse estado de esgotamento físico, eu falava rapidinho o que tinha acontecido, e ele vinha falar. Quem aqui conhece o Serginho, gente? E ele vinha numa paciência. Ah, hoje aconteceu, lembra daquela pessoa, ia lá atrás. E aquilo por dentro já estava assim, fala logo. De repente eu já estava tentando descobrir o que ele ia falar, e adiantando, e é isso que aconteceu. E eu me via com essa irritabilidade, eu não conseguia esperar ele terminar de falar como foi o dia dele. Eu queria adivinhar logo, para ele falar logo. E ele numa paz, numa tranquilidade, falando ali. E acabava que essa irritabilidade gerava em mim palavras agressivas. E foi necessário eu identificar isso. Opa, algo não está certo. Eu preciso mudar essa característica em mim. Eu preciso ver onde eu estou errando. E o Senhor me mostrou que eu estava precisando de descanso físico. Talvez isso pode estar acontecendo com você. É tempo de você parar e descansar. O seu corpo está pedindo socorro. O Senhor se preocupa com o nosso físico. Afinal, nós somos templo do... Nós temos que cuidar bem do nosso corpo. Cuide bem do seu corpo. Durma bem. Coma bem. Olha só, tanto que o Senhor se preocupa com o nosso físico. Vocês concordam comigo que Elias, após matar aqueles profetas, estava cansado fisicamente? Com certeza. E a primeira coisa que o Senhor fez na vida dele foi enviar anjos. Isso está lá em 1 Reis 19:5. Os anjos, primeiramente, foram até ele e o alimentaram. Deram comida e bebida. O Senhor restaurou primeiramente em Elias o corpo físico. Então vamos nos atentar. Se o nosso corpo estiver pedindo socorro, pare. Comece a se organizar para ter uma vida mais saudável. O segundo aspecto que eu quero trazer para vocês nessa noite é um esgotamento da alma. E isso nós escutamos falar muito. Depressão, ansiedade. Muitos chegam nesse lugar. Os traumas, as preocupações, as ansiedades com as coisas desse mundo podem nos levar para esse lugar de esgotamento da alma. E tem uma parábola que eu gosto muito, que é a parábola do semeador. Ela está lá em Mateus 13. Eu acredito que muitos aqui já devem conhecer, eu não vou me aprofundar nela. Mas ela diz que um semeador saiu a semear. E enquanto ele estava semeando, ele encontrou diferentes solos. Alguns, a semente caía, germinava, dava frutos. Mas teve um solo em específico que a semente caiu. Ela começou a brotar. Mas ele diz que começaram a crescer espinhos ali. E aqueles espinhos impediram com que dessem frutos, com que crescessem mais.
E depois vem a explicação. Os espinhos são as preocupações com as coisas deste mundo. Quando nós estamos preocupados, a palavra de Deus em nós não gera fruto. E nós não podemos deixar com que isso aconteça. As preocupações não podem nos dominar. Percebam que Elias chegou nesse nível de esgotamento também. Ele estava com medo, preocupado, porque ele tinha acabado de receber uma ameaça que seria morto. E a primeira atitude de Elias foi fugir. Ele fugiu para o deserto. E a primeira atitude de pessoas que estão tendo esgotamento na alma é a fuga, é o afastamento. Normalmente nós tendemos a afastar de todos. Nós queremos ficar sozinhos, isolados, longe de tudo, longe de todos, assim como Elias fez. Mas não é isso que o Senhor nos chama para fazer. Em Deus, nós podemos encontrar um lugar de descanso. Eu vou ler com vocês Mateus 11, o 28 ao 30. Olha o que a palavra de Deus diz. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então, nele, nós encontramos esse lugar de descanso para a alma. Lá em 1 Pedro 5,7 diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós falamos aqui no início que nós somos povo de Deus. O Senhor cuida do povo dele. O povo dele não é mais órfão. O povo dele não está mais sozinho. Existe um cuidado para nós. E aqui, nesse versículo de 1 Pedro diz: lance sobre ele a vossa ansiedade. E quando fala lançar, não é simplesmente ficar segurando a sua ansiedade, mostrando para ele. É lançar sobre ele. É não segurar mais as suas preocupações e as suas ansiedades. É deixar com que ele toma o controle. Porque ele tem cuidado de nós. E se ele tem cuidado de nós, nada vai nos faltar. Tudo nós teremos nele. Tudo que nós precisamos. E nós precisamos descansar nele. A palavra de Deus diz que nós acabamos de ler lá em Mateus, que o jugo dele é suave. O fardo dele é leve. Se o seu fardo está pesado, eu preciso te dizer essa noite, é porque você está carregando algo que o Senhor não te chamou para carregar. Porque o fardo dele é leve. O jugo dele é suave. Se isso está acontecendo com você, você precisa olhar para si e ver onde você errou. O que você precisa entregar para ele. O que você precisa lançar para ele que você está segurando. Porque ele não te chamou para segurar isso. Deixe de lado a solidão. Elias quis ficar sozinho. Ele se afastou de todos. Mas o Senhor não nos chama para um lugar de solidão. O Senhor nos chama para um lugar de solitude. E existe uma diferença. Porque no lugar de solidão, nós nos afastamos de tudo, nós ficamos sozinhos, nós olhamos só para nós mesmos. Mas no lugar de solitude, é um lugar em que a gente decide ficar somente com Ele. É um lugar onde está você e Deus. Decida estar nesse lugar.
E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é sobre o esgotamento espiritual, que muitos acham que não acontece, mas acontece. Elias teve esse esgotamento também. Elias não foi lá e matou os profetas simplesmente porque era a vontade dele. Ele matou aqueles profetas fazendo a vontade do Senhor, engrandecendo ao nome do Senhor. E muitas vezes nós podemos nos encontrar aqui na igreja, nesse lugar. Esse lugar em que nós estamos fazendo muitas coisas para Deus, mas não estando com Ele. E esse é um lugar muito perigoso. Se você está nesse lugar hoje, de ativismo, fazendo muitas coisas para Ele e não estando com Ele, eu te convido a recalcular a sua rota. Esse estado acontece quando nós não nutrimos o nosso espírito e somos levados pela religião. Não é isso que o Senhor nos chama. Lembra que o dia do descanso, o 7º dia, era um dia reservado para Ele? Porque Ele sempre desejou que tivéssemos tempo com Ele. Pense comigo, você ama muito uma pessoa. Essa pessoa faz tudo para você. Tudo. Mas essa pessoa está longe de você. Essa pessoa mora a quilômetros de distância de você. Tenho certeza que você não se sentiria tão amado como se você tivesse tendo tempo com essa pessoa. E com o Senhor não é diferente. Pare de fazer muitas coisas para Ele sem estar com Ele. Isso é muito perigoso. E Ele não nos chama para fazermos isso. E isso aconteceu em uma passagem que nós falamos muito também. A passagem de Marta e Maria. Tenho certeza que muitos aqui já ouviram. E usam isso até como piadinha. Ah lá, está sendo Marta. Ó, está sendo Maria. E eu quero ler com vocês também essa passagem. Quero pedir para abrir lá em Lucas 10, 38. Tá rápido, hein? Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Próximo. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que a minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. É muito forte isso, gente, porque Marta, pelo que as Escrituras dizem, era uma mulher de excelência. Ela servia como ninguém. Ela abriu a casa dela para receber Jesus. Isso é lindo, não é? Pensa você abrindo a sua casa para receber Jesus. Quando você vai receber um convidado na sua casa, a primeira coisa, normalmente, que nós fazemos é arrumar tudo. Tem que estar tudo impecável. E foi isso que Marta fez. Só que Maria, irmã de Marta, não estava ajudando em nada. Alguém aqui tem um irmão, não precisa levantar a mão não, só pense. Que quando chega visita, vira visita também? Esquece que tem que ajudar, que tem que fazer as coisas. Maria foi essa pessoa. Ela esqueceu que ela também era responsável por aquele lugar. E ela virou visita com Jesus. Eu penso que Marta estava lá servindo Maria e Jesus. E já, não é possível. Eu estou aqui fazendo tantas coisas e Maria está ali. Não, Jesus,
Você não vai falar nada? E Jesus fala algo muito forte. Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou tirar isso dela. Pensa só, gente, ouvi isso de Jesus. O ativismo não é bom. Antes de você começar a fazer coisas para o Senhor te chama para você ser com Ele. Antes de fazer muitas coisas, procure ser alguém. Alguém transformado pelo Senhor. Deus celebra quem somos. Você não é mais amado ou menos amado pelo que você faz. O Senhor ama de verdade, é quem nós somos. Então você não precisa fazer muitas coisas para se sentir amado. Você já é amado por quem você é. Os seus talentos jamais serão maiores do que isso. Não se engane. Você não é maior do que o outro pelo que você faz ou pelo que você tem. Mas sim, pelo que você é. Lá em Atos 13, 22, vou pedir para abrir, por favor. Fala um pouquinho sobre Davi. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração. Fará tudo o que for da minha vontade. Tem uma versão, eu acho que é NVI ou a Almeida atualizada. Se você puder colocar, por favor. Tem uma palavra nessa versão que eu gosto muito. Fala, encontrei Davi. Algumas dizem, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Pensa comigo, o Senhor olhou por toda a terra. Ele estava procurando alguém. E ele diz, achei, encontrei Davi. Vocês concordam comigo que quando a gente fala achei, é porque a gente estava procurando algo e algo que estava difícil de se encontrar? Isso aconteceu com Davi. O Senhor, os olhos dele estavam sobre a terra. E ele achou um homem cujo coração era um coração segundo o coração dele. E ali, Davi fez grandes coisas. Eu não vou entrar nesse aspecto. Mas imagine comigo se Jesus viesse hoje na terra, como ele veio há mais de 2000 anos atrás. Vocês acham que ele iria procurar os discípulos dele onde? Porque na Bíblia conta que ele não foi nos templos encontrar os discípulos. Ele foi nos pescadores, ele foi em outros lugares. Por que será, hein? Será que nos templos daquela época as pessoas estavam tão cheias de si, se achando tão boas, que não tinham um coração segundo o coração do Senhor? Segundo aquilo que ele esperava, um coração moldável? Se ele viesse aqui hoje procurar discípulos, como naquela época, será que ele viria aqui e encontraria? E eu quero te dizer que assim como os olhos do Senhor estavam sobre a terra procurando por Davi, os olhos do Senhor continuam sobre a terra, procurando os seus, procurando aqueles que têm um coração segundo ao coração dele. E será que ele vai encontrar em nós esse coração? Ou será que ele vai encontrar pessoas que estão fazendo tantas coisas para ele, mas estão esquecendo da melhor parte? Estão esquecendo de ser transformadas dia após dia. Estão cheias de si, orgulhosas, gananciosas. Não é isso que o Senhor deseja. Os olhos do Senhor não estão procurando por essas pessoas.
E eu não sei você, mas eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser encontrada por Ele. Eu quero que Ele olhe para mim e fale, essa pessoa, a Maria, é uma pessoa segundo o meu coração. Eu quero que Ele ache graça em mim. Eu quero que Ele olhe para mim e fale, opa, essa daqui eu posso espremer mais um pouquinho, porque eu sei que ela vai me permitir ser moldada. Eu sei que eu vou apontar os erros dela e ela vai receber a minha palavra. Essas pessoas o Senhor tem buscado. Decida entregar a sua vida dessa maneira hoje ao Senhor. Decida entregar o seu coração a Ele. Decida preocupar com a melhor parte. E no fim de capítulo de Reis, voltando lá em Elias, conta que Elias, após 40 dias e 40 noites, andando, depois de ter sido alimentado pelos anjos, chegou ao Monte Horebe. Após ser sustentado pelo Senhor, ele chegou ali. E esse monte é o mesmo monte que Moisés subiu e que o Senhor o chamou para libertar o povo de Israel do cativeiro. Mas quando Elias chega ali, a palavra de Deus diz que Elias entra em uma caverna. Ele ainda continua se escondendo. E o Senhor olha para ele e diz, o que você está fazendo aqui? E enquanto eu estava fazendo essa palavra, eu senti muito forte que o Senhor estava perguntando para algumas pessoas aqui essa noite, o que você está fazendo aqui? E eu não estou me referindo a esse templo, eu estou me referindo à sua vida. O Senhor está te perguntando, o que você está fazendo aqui? Não foi para esse lugar que eu te chamei. E o Senhor se volta para Elias e diz, saia daqui, porque eu vou passar. E no finalzinho do capítulo 19, diz que veio um forte vento, e eu gosto demais dessa passagem. Veio um forte vento. Elias estava esperando quem passar, gente? O Senhor. E veio um forte vento, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Por fim, a palavra de Deus diz que veio uma brisa suave. E ali passou o Senhor. Através de uma brisa suave. E ali foi dada uma nova missão ao profeta abatido. Ali o Senhor começou a direcionar Elias para outros lugares. E no fim de sua vida, a palavra de Deus diz que ele foi levado aos céus por um redemoinho. Elias cumpriu o seu chamado. Ele passou por tantas coisas. Mas foi necessário o Senhor olhar para ele e falar, o que você está fazendo aqui? E todas as vezes que o Senhor diz isso, essa pergunta é um chamado de Deus para realinharmos a nossa posição. Se você está sentindo hoje o Senhor te dizendo isso, o que você está fazendo aqui? O Senhor está te chamando para que você mude a sua posição. Talvez você vai precisar recalcular a sua rota para continuar cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. E se isso for necessário, não pense duas vezes. Mude a sua rota. E perceba Jesus no simples. Talvez você está esperando o Senhor passar pela sua vida como um terremoto. Ou talvez como um fogo. Mas o Senhor pode passar através de uma brisa suave. E se você não tiver atento a isso, você pode perder esse momento. Esteja sensível para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Alguém aqui sabe por que um carro funde o motor, gente?
Quero ouvir. Alguém sabe por que um carro funde o motor? Boa, ouvi aí. Falta de trocar óleo. Pode ser um dos motivos. E normalmente a água também. Mas eu quero focar nessa parte do óleo. E um carro, quando precisa trocar de óleo, ele dá sinais. E normalmente, o motorista imprudente vai empurrando. Vai mais um pouquinho. Não, vou andar mais um pouco. Não, mas eu preciso ir tal lugar, eu vou mais um pouquinho. E de repente o carro para. O carro te deixa na mão. E assim pode acontecer conosco. Talvez, está apitando, ó. É hora de trocar o óleo. Tira esse óleo velho, coloque um óleo novo. E eu estou falando de um óleo que vem dos céus. Um óleo que o Senhor nos dá. Se você estiver precisando trocar o óleo, pare, não permaneça andando. Troque o seu óleo. Descanse. Faça o que é necessário para que você possa continuar prosseguindo aquilo que o Senhor determinou para você fazer. O Senhor irá prover lugares de descanso sobre a sua vida. Confie nele. Se você está passando por um desses aspectos que eu citei aqui, o Senhor é fiel e verdadeiro em suas palavras. Quantos versículos eu citei para dizer que existe esse lugar de descanso? Confie nele. Assim como ele fez com Elias, ele vai fazer na sua vida. Mas decida entrar nesse lugar. Para finalizarmos, eu quero ler com vocês Josué 1:9. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Por onde quer que andares, o Senhor é contigo. Ser forte, ser corajoso. Ele é com você. E se situações como essa que aconteceram, como essas que aconteceram com Elias, acontecerem na sua vida, ser forte e corajoso. Ele é contigo. Quero pedir para vocês fecharem os olhos. Eu vou ler algo com vocês. E enquanto eu estiver lendo, eu quero que você pense nisso. Eu sei que essas palavras que eu vou ler vai de encontro com muitas pessoas que estão aqui hoje. Se o pessoal da banda estiver aqui, eles já podem subir também, por favor. E o que eu quero ler com vocês essa noite é o seguinte: o Deus de altares aprovados é o mesmo que o espera nas cavernas escuras do medo, da frustração e da angústia. O Deus que fala por meio do fogo é o mesmo que fala na brisa suave. O Deus que usa o fogo para levantar, provar e aprovar você é o mesmo Deus que usa a brisa na porta da caverna para restaurá-lo. O Deus que lhe dá riachos nos dias quentes é o mesmo que os deixa secar para que você seja reposicionado. Ele sempre vai estar com você, quer no alto do monte, com fogo e glória, quer nas cavernas de fuga, nas quais você se esconde. Elias fugiu de Jezabel, teve medo e desejou desistir, mas Deus o esperava naquele lugar. Não existe lugar tão distante de Deus que você não possa encontrá-lo ali. Montes e cavernas fazem parte da vida daqueles que desistiram de si mesmos. Hoje, uma brisa suave toca você. Seja reposicionado e restaurado. Deus ainda tem muito para realizar em você e por meio de você. Se você se encontra
nessa noite, nesse lugar de cansaço, nesse lugar de esgotamento, comece a lançar ao Senhor as suas preocupações. Comece a dizer para Ele aquilo que tem te abatido, aquilo que tem te deixado triste, com vontade de desistir. Comece a ser transparente com o Senhor. Se você tem medo, comece a falar ao Senhor quais são os seus medos. Se você não está conseguindo mais continuar essa caminhada, diga ao Senhor. Não há lugar tão distante que Ele não possa te encontrar. Ele está aqui hoje como uma brisa suave, dizendo: filho meu, eu estou aqui. Eu estou aqui com você. E hoje eu vou começar um processo de restauração na sua vida. Um processo de reposicionamento. Se por algum motivo você mudou a sua rota, hoje eu estou recalculando e alinhando você no meu propósito. Existe um lugar de descanso em mim. Eu preparei um lugar de descanso para você. Decida hoje entrar nesse lugar. O meu desejo é que você encontre descanso em mim. Eu que sou manso, que sou humilde, estou aqui de braços abertos para trazer esse descanso sobre a sua vida. Comece a falar com o Senhor. Tire um tempo com Ele nessa noite.
vidas. Em teus braços, Pai. Em teus braços é onde nós desejamos estar. Pai, eu oro por todos aqueles que estão cansados e abatidos aqui nessa noite. Pai, eu peço para que o Senhor venha como uma brisa suave, trazendo restauração, renovo, Pai, redirecionamento. Eu quero declarar que aqueles que estavam andando vão começar a correr. Eu quero declarar que aqueles que estavam correndo vão começar a alçar voos mais altos em Ti, Pai. E aqueles que estavam parados vão começar a correr, a andar em direção ao Senhor, Pai. Nós não aceitamos medo, nós não aceitamos ansiedade. Nós lançamos sobre Ti as nossas preocupações, confiando que o Senhor é um Deus que cuida do seu povo e que o Senhor tem cuidado de nós. Nada passa desapercebido aos seus olhos, Pai. Nós cremos e confiamos na Tua soberania sobre nós. Nós depositamos no Senhor, Pai, tudo que nós somos, tudo que nós temos. E nessa noite, Pai, nós queremos dizer ao Senhor que o nosso desejo é ter um coração como o Teu coração. O nosso desejo é sermos transformados à Sua imagem, Pai. O Senhor é o nosso alvo. Nada vai nos parar, porque nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos dos que vão adiante. Nós somos aqueles que vão cumprir o Teu propósito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero conhecer quem está aqui hoje pela primeira vez e deseja entrar nesse lugar de descanso, nesse lugar em que o Senhor tem para o seu povo. Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida a Ele e cumprir tudo aquilo que Ele tem para você? Levante sua mão, por favor, eu gostaria de te ver. Tem alguém? Amém, eu quero te convidar, vem aqui, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Quem te convidou, vem até aqui à frente, por favor. Glória a Deus. ao Senhor, a palavra de Deus fala que os céus ficam em festa. E quando isso acontece, acontece outra coisa que é muito legal. Tá vendo essas pessoas que convidaram vocês? Elas vão te ajudar nessa caminhada.
Só que não são somente essas pessoas. Hoje vocês estão ganhando uma nova família. E eu quero convidar vocês para virarem e olharem para a nova família que o Senhor está entregando para vocês. Vocês não estão sozinhos. O Senhor preparou uma linda família para vocês. E eu vou pedir um pouquinho do tempo de vocês, vai ser bem rapidinho. Se vocês puderem acompanhar, por favor. Podem ir ali, direcionado para a salinha. Amém. Glória a Deus, pessoal. Estamos liberados. Entrem nesse lugar de descanso. Tenho certeza que a vida de vocês nunca mais será a mesma. Amém?